isso aí, pessoal. Então, eu vou começar a fazer alguns exercícios aqui para concurso de biblioteconomia. Esse ano eu vou prestar dois concursos, tá? Um para Hortolândia, outro para Campinas. E eu peguei aqui para começar só para a gente aquecer, né? Eu já fiz esses exercícios. Vou comentar alguns exercícios de língua portuguesa. Essa aqui é uma prova que eu peguei para estudar, tá? Mas não é a prova, não é relacionada com o concurso que eu particularmente vou prestar, mas é sobre o básico da língua portuguesa aqui. Então, com certeza esse tipo de exercício ele serve para outros concursos, tá? Então, vamos estudar um pouquinho aí para começar esses exercícios de língua portuguesa. Vamos lá. Então, língua portuguesa, para responder as questões de números 1 a 7. Então, a gente tem aqui os exercícios de 1 a 7. O gabarito está aqui em cima. Deixa eu até confirmar aqui. De 1 a 7. Tô anotando aqui, a gente vai ler esse texto aqui que é um poema, tá? Vamos lá. Lembre-se que em todos os concursos, a área de língua portuguesa exige interpretação de texto em primeiro lugar. Então, isso não fica de fora, tá? Então, vamos começar. O rio de minha terra é um deus estranho. Ele tem braços, dentes, corpo, coração. Muitas vezes homicida. Foi ele quem levou o meu irmão. É muito calmo o rio de minha terra. Suas águas são feitas de argila e de mistérios. Nas solidões das noites enluaradas, a maldição de que espim desce sobre as águas encrespadas. O rio de minha terra é um deus estranho. Um dia ele deixou o monótono caminhar do corpo mole para subir as poucas rampas do seu cais. Foi conhecendo o movimento da cidade, a pobreza residente nas taperas marginais. Pois tão irado e tão potente fez-se o rio, que todo um povo se juntou para enfrentá-lo. Mas ele prosseguiu indiferente, carregando no seu dorso bois e gente, até roçados de arroz e de feijão. Na sua obstinada e galopante caminhada, destruiu paredes, casas, barricadas, deixando no percurso mágoa e dor. Depois subiu os degraus da Igreja Santa e postou-se ora sobre os pés do Criador. E desceu devagarinho até deitar-se novamente no seu leito. Mas toda noite o seu olhar de rio fica boiando sobre as luzes da cidade. Adaptado de Herculano Moraes, O Rio da Minha Terra. Então a gente está colocando aqui um elemento ali da natureza que não tem consciência, né? A gente está colocando ali como se ele fosse um deus. Vamos lá. No poema, o eu lírico. Lembrando que o lírico é aquele que recita o poema. É como se ele fosse o personagem, o narrador do poema, por assim dizer, né? Ele não é o autor. Ele é aquele que é criado para recitar o poema, tá? Deixa eu ver como é que tá a câmera aqui, se tá boa. Acho que tá, né? Vamos lá. O eu lírico, o que que ele faz? Ele alega desconhecer as causas da violência das águas. É isso que ele faz? Ele atribui características humanas a elementos da natureza. Ele recorre a contradições para configurar o caráter insólito do rio. Ele utiliza de contradições para definir e adjetivar o rio. Ele lamenta o fim trágico e inesperado dos acontecimentos. Ele está lamentando. O objetivo principal ali do eu lírico é lamentar. E ele mostra-se pessimista com relação ao rumo da modernidade. Tem alguma coisa a ver? Pensa um pouco, lembre-se que é o que o eu lírico tá fazendo, tá? Principalmente ali. Pode até ter mais de um elemento, mas a gente precisa ver o elemento principal. Pausa o vídeo, pensa e a gente vai voltar. Então, o eu lírico, o que ele faz aqui principalmente? Ele atribui características humanas a elementos da natureza, tá? Lembra que eu falei, ó, se você ver no gabarito aqui, ó. Lembra que eu falei pra você? Né? Ele tá colocando, ó, ele fala que ele é um deus, né? Ele é um deus estranho, então ele tá colocando ali
consciência, basicamente, ali no rio, que é o elemento da natureza, tá? Nossa, olha o cabelo. Vamos para 2. A figura de linguagem. Gente, figura de linguagem cai muito em concurso, prova, qualquer prova. Tá? São metáforas, hipérboles, metonímias, comparações, personificações. Aqui, ó, tem bastante. As principais estão aqui, né? E sempre usam as principais, tá? Existe uma variedade muito grande de figuras de linguagem, mas lembre-se que geralmente se usa as principais ali, que é a metáfora, a metonímia, a comparação, a hipérbole, a personificação, que são as que estão aqui, muitas outras ali também existem, que podem ser de repente utilizadas, tá? Mas essas são as que mais se vê. A figura de linguagem predominante no verso, a gente está agora falando sobre este verso aqui, tá? O rio de minha terra é um Deus estranho. Qual que é, gente? Ele é uma metáfora, né? A metáfora é aquele que utiliza um elemento para como se fosse outro, tá? Parecido com a comparação, só que a comparação ele vai fazer assim, ó. Ele é forte como um leão, a gente tá comparando, tá? Ela é bela igual uma flor, isso é comparação. Se eu falar ela é uma flor, aí eu uso a metáfora. A hipérbole, ela aumenta ali, ela dá um aumento no significado do elemento, tá? Personificação é quando a gente coloca o que a gente fez ali na primeira, né? A gente coloca características humanas em elementos da natureza, animais, seres que não são pessoas ali, e também sentimentos e objetos, etc. E a metonímia é quando a gente substitui um por um todo, né? Como, por exemplo, eu gosto de ler Agatha Christie. Eu não gosto de ler os livros da Agatha Christie, eu gosto de ler Agatha Christie. Então pensa aí e a gente já volta. Aqui, na verdade, a gente tem a comparação, só que neste trecho, o rio da minha terra é um Deus estranho. Você pode perceber que se eu usar essa comparação, eu poderia dizer que o rio da minha terra é como um Deus estranho. O que é parecido com a comparação? A metáfora, tá? Então aqui a gente vai ter a metáfora. Então o rio da minha terra é um Deus estranho. Eu tô fazendo ali uma metáfora, tá? Vamos para a terceira. Considerado no contexto do poema o prefixo é que vem antes, tá? A partícula que vem antes da raiz da palavra. Em, constituintes de enluaradas, encrespadas, ele apresenta respectivamente, ou seja, na mesma ordem, não esqueça que tem muito em concurso respectivamente, né? É sempre na mesma ordem, tá? 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3. Efeito semântico semelhante nas palavras. Efeito semântico é de sentido, tá? Ele tem enluaradas e encrespadas, enterradas e enraizadas? Tem a ver? Ensacadas e engarrafadas? Enfeitiçadas e enroladas? Enlatadas e ensimesmadas? Encaixadas e enchidas? Enluarada e encrespada, ela vai ter o efeito semântico, ou seja, dentro do sentido, do significado ali, o que? A, B, C, D, O. E pensa aí, a gente já volta. A gente vai usar, voltando, né? A gente vai usar enfeitiçadas, que a lua é um símbolo do feitiço, né? E as enroladas, que tem a ver com encrespadas, pode ser substituído também. Tudo bem? Semântica se usa muito também nas provas, tá? Você pode ver que isso aqui é o básico do básico para você estudar de português. 4. No contexto em que aparecem as orações para subir as poucas rampas do seu cais e que todo um povo se juntou para enfrentá-lo, novamente, para subir as poucas rampas do seu cais, né? Subir as rampas do cais e que todo um povo se juntou para enfrentá-lo. Transmitem respectivamente, né, novamente, as ideias de que
finalidade e consequência. A gente usa muito esse conceito nos conectivos, né? Condição e concessão de se dar, né? De se autorizar, proporcionalidade, conformidade, de conforme, tá? De ser, ter a ver. Temporalidade de tempo, comparação, causa, um é causa do outro, e explicação. Qual dos A, B, C, D ou E? Isso aqui também tem muito, se vê bastante nas provas, não preciso nem falar, né? Finalidade, consequência. Finalidade é o quê? É que tem a finalidade, né? Meu lápis tem a finalidade de escrever. Consequência é o ato que resulta de uma ação. A condição de que se faz sol, eu tomo sol. Ai, meu Deus, peraí que minha câmera toda hora ela sai. Toda hora ela sai. Esse cabo aqui tá horrível. Vamos lá, voltou. Condição e concessão, temporalidade de tempo, comparação, causa e explicação. Qual dos 5 aí tem relação com as orações respectivamente? Respectivamente, né? Saiu de novo! Ai, que raiva desse cabo. Vamos lá, vamos lá. 4 agora a gente tá, né? Voltando, desculpem. 4 é a finalidade. Então, por exemplo, a gente tem aqui o para. O para, ele vai ser uma palavra utilizada ali para finalidade. O meu lápis é usado para escrever. E de consequência, todo o povo se juntou para enfrentá-lo, porque aconteceu alguma coisa. Então, o que aconteceu aqui foi uma consequência de alguma coisa, ok? Vamos ali para a última do vídeo. A última não, desculpa, vai até a 7. A 5, né? Mantendo o sentido original e a correção gramatical, o segmento carregando no seu dorso é o que? Nas costas, né? Bois e gente. Pode ser reescrito da seguinte forma. Então, se eu manter o significado, né, da oração e também a correção gramatical, está gramaticalmente correto, qual das 5 opções ali vão se relacionar com esse trecho, carregando no seu dorso bois e gente? Conforme carregava no seu dorso bois e gente, então lembrando que tem que ter o mesmo significado, estar gramaticalmente correto. Conforme carrega dentro de um contexto, não esqueça que dentro do contexto tem um antes e um depois, tá? Não é só a frase ela depende de algo que veio antes e é complementada por algo que vem depois. Conforme carregava no seu dorso bois e gente. Isso precisa de um outro tipo de complemento, né? Pois carregou no seu dorso bois e gente. Então lembre-se que o segredo é pegar essas palavrinhas, tá? Conforme, o pois, tá? Porque eles vão exigir um complemento ali, ou está complementando alguma coisa. Para que carregasse no seu dorso bois e gente. Tanto que carregou no seu dorso bois e gente, ou enquanto carregava no seu dorso bois e gente. Qual o sentido ali que tem a frase que dá o mesmo sentido da frase que está se pedindo? A gente só pode ter uma opção aqui, né? Que é a E, tá? Ai, meu Deus, não aguento esse cabo, não. Vou trocar esse cabo. Toda hora ele sai. Não posso nem mexer no notebook porque ele sai. Então, você pode ver, ó, carregando no seu, no seu dorso bois e gente, já virou até um trava-língua aqui.
Então, você pode dizer, por exemplo, ele estava indo rapidamente carregando no seu dorso os bois e as pessoas, né? Os animais e as pessoas. A mesma coisa você pode falar, ele estava indo rapidamente enquanto carregava no seu dorso os animais e as pessoas, tá? Tenta fazer, se você tem dúvida, tenta fazer ali, construir uma frase um pouquinho diferente, né? Mas tenta complementar ali com um contexto, né? Inventa um contexto ali para complementar. Ou pega o contexto mesmo do próprio poema, né? Se isso for mais fácil para você. E pense qual deles que encaixe e dá o mesmo sentido ali, tá bom? Isso também é, além de você ter noção do conforme, do pois, do para, dos conectivos aqui, você também tem que ter a noção ali de interpretação, tá? Feito 6. Então vamos lá, mais um trecho aí pra gente interpretar. A gente vai trabalhar agora com classe de palavras. Lembrando que na língua portuguesa são 10 classes de palavras, que são basicamente as funções de cada palavra, tá? Preposições e conjunções, que a gente trabalha como a gente chama de conectivos, né? Que são aqueles que conectam uma palavra a outra e são elementos de coesão. Alguns conectores, eles dão uma relação de uma palavra a outra e outros eles estão ali para realmente conectar contextos, tá? Depois se a gente faz um vídeo sobre isso. E aí a gente tem ali pronome, que é o que substitui geralmente tem papel de sujeito ou substitui o sujeito, por exemplo, o nome pessoal, eu, você, ele, nós, vocês, eles, né? Outros pronomes também, tá? Tem outros tipos de pronome ali. Pronome possessivo, por exemplo, meu, né? Preposições, que é o que a gente estava vendo também. Artigos ou um artigo definido e indefinido. Advérbios de tempo, de modo, né? Por exemplo, advérbio de modo, normalmente, de modo normal, tá? Ontem, de tempo. E as conjunções também. Então, vamos lá. Preposições e conjunções são os conectivos. Aí, a gente vem aqui, ó, no trecho. Até roçados de arroz e de feijão. Até roçados de arroz e de feijão. Primeiro formule a frase na sua cabeça, tá? Até roçados de arroz e de feijão. O termo até, ele vai se classificar como um pronome, uma preposição, um artigo, um advérbio ou uma conjunção. Pensa aí. Ixi, eu não posso tocar no cabo. Não, 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 não. Não, não, não. Olha, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui o texto. Vou falar um textinho que eu vi aqui, ó. Eu pesquisei. O até, ele pode funcionar. Tá aparecendo aí, né? O até, ele pode funcionar como preposição ou como advérbio, tá? A gente tem que ver qual que é o contexto. Como preposição, ele indica limite no espaço. Por exemplo, o de hoje até amanhã. Ou ainda no tempo, né? Até o ano que vem. Ou a quantidade até 200 quilos, por exemplo. Como vou até a padaria, o show vai até as 10 horas, tá bom? Vou até a padaria seria de espaço, tá? Ai, acho que eu dei uma. Eu acho que eu falei de tempo no lugar do espaço, foi mal. Mas aqui tá, eu vou até a padaria, eu vou somente até a padaria, não um espaço determinado. Vai até as 10 horas um tempo determinado e a quantidade vai até 200 quilos, por exemplo. Como advérbio, ele significa inclusivamente ou incluso, né? Ou mesmo. Por exemplo, até eu sei disso, tá bom? Eu estou me incluindo na equação, tá? Você pode ainda falar até mesmo tal coisa. Então,
até roçados de arroz e feijão. O que é? É tempo, é espaço, é quantidade aqui? Não, né? A gente tem aqui de incluso, né? A gente está incluindo os roçados de arroz e de feijão. Logo, ele é um advérbio, tá? Incluso ou mesmo. Você poderia, assim, se você tiver dúvida, você pode colocar mesmo os roçados de arroz e feijão. Você ainda substitui, tá bom? Então, o certo é o advérbio, o de. Vamos para mais uma. Pronto. 7 e última, tá? Porque aí depois a gente passa para outro texto. Pois tão irado e tão potente fez-se o rio, que todo um povo se juntou para enfrentá-lo. Tá bom? O lo também é uma caixa de palavra, um pronome. Vamos lá. Pois, você percebe que não, só um detalhe que nos poemas, quando a gente tem letra minúscula, porque ele é continuação do verso anterior, tá? Pois tão irado e tão potente fez-se o rio, que todo um povo se juntou para enfrentá-lo. Se você passasse isso numa prosa, você poderia dizer, por exemplo, o rio estava tão irado e potente que o povo se juntou para enfrentar ele, ou enfrentá-lo, né? Os termos em destaque, o rio e lo, nos versos acima, exercem, respectivamente, a função sintática, né? Função sintática seria de ai, como é que eu vou falar? Esqueci a palavra, gente. De função. Ai, de função, lógico, né? Claro que a gente esquece as palavras, tá? Ao papel. Vamos falar ao papel aqui. Não era essa palavra que eu tava tentando lembrar, mas refere-se ao papel, tá? Ele é a função, né? É isso que eu ia falar, a função. Mas é outra palavra que eu tenho na cabeça. Mas tudo bem, se eu fosse explicar isso aqui sem colar, eu ia falar a função. Função da palavra ali, né? Da palavra, da frase, etc. Do elemento. Ai, gente, eu não aguento quando eu esqueço uma palavra. Eu fico pensando. Função. O papel. Ah, não, o papel é o que tava ali. Não é o papel ainda, o sentido. O papel. Ah, acho que é o papel mesmo. É isso. É bom que essa derrapada aqui agora vai fazer vocês lembrarem. Vamos lá. Ele é um objeto indireto e objeto direto, respectivamente. Objeto indireto é aquele que. Objeto direto é que complementa o verbo, né? O indireto ele precisa de algum conectivo ali para poder relacionar. Um sujeito e um objeto direto e sujeito, objeto direto e objeto indireto, e sujeito e objeto direto. Vou fazer novamente a pesquisa para vocês, por quê? Porque visualmente fica melhor de entender. Como a gente não tá com lousa aqui, aí eu fazer a pesquisa acaba ficando mais fácil. Ó, complementos verbais se ligam ao verbo para complementar esse sentido, tá? Então, por exemplo, como eu tinha dito, né? Não usa preposição, ele não tem conectivo. Lembra que eu falei que preposição é um conectivo, né? Ele complementa ali o verbo, tá? Então ele diretamente o verbo, ele precisa dele ali para ser um complemento. E o indireto, ele exige uma preposição, tá? Então, exemplos aqui do objeto direto. O direto, ele não precisa da preposição, ele responde a perguntas, né? O que, o quem e, por exemplo, eu li o livro. O que eu li? O livro. Sabe o que é interessante de você lembrar dessas perguntas? É o quê? Você tem que ter lido. Lembra daquelas perguntinhas, né? Eu li alguma coisa. Ou eu saí com alguém, entendeu? E etc. Eu beijei. Beijei o quê? Beijei quem, tá? É um exemplo, né? Então, lembra, ele não precisa de preposição? Ele responde a perguntas, né? Então, essas perguntas, o verbo, ele precisa dessas perguntas respondidas, né? E o objeto indireto é diferente. Ele necessita de uma preposição. De que ou a quem, ó. A mesma coisa das perguntas, só que com a preposição. Para que, com quem, etc. Exemplo, eu gosto de que? Eu gosto de chocolate, tá bom?
Então, ele também precisa do objeto, mas ele usa a preposição, tá bom? Exemplos. A menina comeu a maçã. Comeu o quê? A maçã. Ele precisa de quê? De ajuda. Prontinho. Então, qual desses 5 aqui tem relação respectivamente com o rio e com o lo? O lo, ele se refere ao que? O sujeito anterior, que é o rio, né? Pensa aí. Ah, tá. Eu peguei a caneta lá da lapiseira. Vamos lá. A gente vai ter o quê? O sujeito, que é o rio. Então, a gente já sabe que isso aqui é o sujeito, certo? É um substantivo que faz o papel de sujeito. É o rio. Pode ser a B ou a E. E o lo? Lo. Ai. Ele está acompanhando um verbo. Então, a gente sabe que ele vai ter que ser um objeto aqui, né? Pela resposta da primeira. Um objeto direto ou um objeto indireto. Só que ele precisa de preposição? Não, né? Enfrentar ou enfrentar o quê? Enfrentar ele ou enfrentá-lo, tá? Ele, a gente tem um pronome que faz um papel ali do objeto, tá? Enfrentar. Enfrentar o quê? Enfrentar ele, não é enfrentar com ele, para ele, etc. Tá? Ele não tem preposição, então enfrentá-lo. A resposta correta seria a B, sujeito objeto direto. Certo? A gente finaliza aqui esse vídeo. A gente finaliza o estudo de hoje dessa forma, então. E depois a gente pode fazer exercícios de outras provas também, de outros concursos. É isso aí. Se quiser que eu traga algum assunto aí, eu posso até acompanhar outras matérias. Algumas ali eu tenho até um certo conhecimento, mas, por exemplo, a matemática eu vou muito pela lógica. Se tiver que fazer conta, ferrou, tá? Aí eu tenho que fazer a colinha mesmo ali sem, né? Dá até pra gente estudar ali junto, mas se tiver que fazer, por exemplo, um cálculo, vou ter que estudar mesmo junto de vocês. É isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.